Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Temer cai ou não cai? Qual é o seu palpite? Qual é a sua avaliação com o governo derretendo, a economia derretendo? A JBS, aquela empresa que todo mundo conhece mais como Friboi, levou uma paulada com a operação carne fraca. Retrucou agora com a operação carne frita. Está fritando um presidente da República. Fritou o presidente nacional do segundo maior partido do país, o PSDB, Aécio Neves, que até está suspenso do cargo de senador. E prendeu a irmã de Aécio, Andréia Neves, que, para alguns analistas, foi ela quem governou Minas durante 12 anos. O governo Aécio, Anastasia e Alberto Pinto Coelho. Vamos falar também aqui sobre o grande aumento do número de pessoas na rua, moradores de rua e de pedintes. Tudo isso em cena política com os convidados. Rudá Risse, muito prazer em recebê-lo aqui mais uma vez, Rudá, que é sociólogo, cientista político, doutor em ciências sociais pela Unicamp. Foi consultor da ONU e do Observatório Internacional da Democracia Participativa, autor de vários livros, entre eles Nas Ruas, que é sobre as manifestações de 2013. E o professor de filosofia do direito constitucionalista Thomas Bustamante, professor de filosofia do direito da UFMG, como eu disse, mestre em direito pela UERJ, doutorado em direito pela PUC-Rio, com período de investigação na Universidade de Edimburgo, Escócia, e pós-doutorado pela USP. E também a presença aqui, pela primeira vez, muito prazer em recebê-la, da socióloga Daniele Cireno, professora da UFMG, graduada na área na Federal de Pernambuco. Também cumpriu o mestrado daquela universidade. Fez PhD em Sociologia nos Estados Unidos. É especialista em desigualdade social, com foco na expansão educacional e raça. Muito bom recebê-los aqui, já falei, um agradecimento aos três. Vamos deixar esse papelinho de lado, porque eu não preciso de papel para perguntar, não. Era só para falar sobre vocês, né? E vamos para o debate, Rudá. Eu tenho falado aqui diversas vezes nos programas anteriores, a gente tem trazido aqui cientistas políticos, filósofos, historiadores, e sempre com um foco crítico no governo Temer. As pessoas falam, você só traz pessoas que são contra o Temer, mas você não acha no meio universitário quem está a favor do Temer. E agora o governo está se derretendo. Você que é um especialista, que analisa isso diariamente, diuturnamente, Temer cai ou fica, ele está desidratando-se, mas pode ficar firme? Qual é a sua avaliação? Bom, primeiro, se alguém pergunta se tem alguém que é a favor do Temer, tem que achar entre os 4% que avaliam bem esse governo. A grande maioria da população, quase a totalidade, não aceita. Depois da JBS, acho que esses 4% já também não falam. Já esvaziaram, né? Mas veja só, o governo Temer tem essa semana, possivelmente, como definidora do seu futuro. É bem provável que ele caia, porque a discussão nesse momento é basicamente a seguinte: se ele renuncia ou se há impeachment. Então vamos começar. Se ele renuncia, possivelmente não há possibilidade nenhuma de eleição direta, nós vamos para a eleição indireta, que é o desejo do bloco hoje, do bloco que assegurou... Eleição direta seria conta de fadas, não é direta agora. Nesse momento. Então, se há renúncia, que talvez para alguns apoiadores dele seria a melhor saída, ele renuncia, aí na linha sucessória seria o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado. Há uma articulação desde o final da semana passada de um bloco de deputados e senadores para eliminar essa possibilidade dos dois, um acordão sendo costurado. Inclusive então, porque eles têm denúncias também, né? Exatamente por isso, para não criar uma grande confusão na República. Para então a ministra Carmen Lúcia assumir
esse processo de convocação em um mês da eleição indireta. Esse parece ser o script, né? Indireta. Esse parece ser o script, né? Preferido. A segunda possibilidade, que a Globo News, no dia da denúncia, falou muito, até quase a madrugada, é do impeachment. Segundo alguns analistas da Globo News, o impeachment de Temer, nesse momento, seria muito mais acelerado e rápido do que o impeachment de Dilma Rousseff. O que se falava é que a base de apoio dele, naquele dia da denúncia, já era muito mais frágil. É engraçado que nesse momento entrou um jornalista muito jovem, eu nunca tinha visto, da Globo News, em que ele dizia que naquele momento tinha ocorrido uma reunião de deputados da base aliada do governo no Palácio do Planalto, e a reunião tinha sido suspensa em função da denúncia, para contabilizar os votos para a reforma da Previdência. E a contabilidade tinha alcançado 236 votos. Portanto, ficava revelado ali na Globo News a mentira estampada na imprensa que ele estava próximo de 305. Eles tinham mais 300? E na verdade era 236, que eles anunciaram naquele momento. Globo, né? A Globo teve uma mudança assim da água para o vinho, né? Está colocando matérias críticas, tanto na TV propriamente dita aberta, né? Quanto nos canais a cabo. Não é uma mudança, não. O que acontece é o seguinte, que agora é a disputa pela eleição indireta e tentar salvar algo das reformas, porque nesse momento as reformas estão absolutamente paralisadas, né, com o governo fazendo água por todo lado. E aí o problema também é que se demora um pouco mais, nós podemos ter a chapa cassada no Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento vai ser agora no início de junho, né? Junho está aí, né? E aí há uma discussão, inclusive forte entre juristas, um professor da USP já publicou anteontem, que nesse caso não haveria vacância, que haveria nulidade da chapa e nós poderíamos ir para a eleição direta. Então esse é o debate que está posto. Eleição direta, até mesmo sem emenda... O debate cai ou não cai, nem existe, né? Não existe isso. Então ele cai. Muito bem, eu vou passar aqui para o Thomas Bustamante. Há um ano e pouco, ele foi lá, convocado lá ao Senado, durante o impeachment da presidente Dilma. Você foi fazer um testemunho lá, né? Uma avaliação. Não, na verdade não foi pelo Senado, foi por parlamentares individuais. Parlamentares. Eu fiz um parecer escrito. Sim. Que foi utilizado para a fundamentação do voto deles, né? Inclusive o nosso deputado aqui, Reginaldo Lopes. Contra o impeachment, Contra o impeachment. Contra o impeachment. Chegamos a colaborar também na redação de um mandado de segurança para que os pedidos de impeachment do Temer e da Dilma fossem apreciados conjuntamente, na mesma sessão, já que havia dois pedidos simultâneos, né? Levava a chapa toda. Não era levar a chapa toda, porque havia um pedido de impeachment recebido por uma liminar do Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, e a gente pedia para que fossem apreciados conjuntamente, né? Então, Thomas, e essa firula, vamos chamar nem de firula, essa incógnita que existe aí no ar, se o Temer cair, como está parecendo, né, na análise da maioria das pessoas que transitam na política, como é que seria esse processo em termos de Congresso? Quem poderia ser candidato? Olha, essa é uma pergunta que pediu para eu fazer para você. Quem pode ser candidato? O Carlos Barroso aqui não pode ser candidato. Acho que o Rudá também não, né, Rudá? Não. Nem a Cireno. Vocês são filiados a algum partido político? Eu não. Eu só sou filiado à poesia, que é o jornalismo. Então não pode. Bom, primeiro, só tirar uma dúvida com relação a essa questão do TSE. Se o TSE caçar a chapa, só não vai ter eleição direta se houver uma grande mudança jurisprudencial. Porque um mês atrás foi caçada a chapa pelo mesmo argumento, abuso de poder econômico no Amazonas, e lá eles convocaram a eleição direta. Quer dizer, como é que vai mudar, de repente, de uma hora para outra, uma regra consolidada, entendeu? Vai ser uma loucura, né? Como vocês dizem no direito, já tem jurisprudência, né? Sim, já tem uma jurisprudência. Existe um debate acadêmico sobre o que acontece, mas essa jurisprudência, se ela não for respeitada agora, nós vamos cair num mar de incerteza muito grande. Então, a esperança maior para que haja eleição indireta é a renúncia ou o impeachment.
Eu acho que um impeachment pode até ser rápido, mas tem prazos de defesa. O governo vai sangrar, e nesse meio tempo pode ser que seja aprovada uma emenda constitucional para convocar a eleição direta. Pode ser aprovada uma emenda constitucional para convocar a eleição direta. E eu acho que os parlamentares vão ser muito pressionados nesse sentido. Eu acho que se for... Para que haja uma certeza de que será indireta, só se vê uma renúncia nos próximos dias. E por isso que a Rede Globo tem que pressionar. Ela está pressionando direto para que seja eleição indireta, porque é o que ela quer, é o mais seguro para ela. Agora, Thomas, só um minutinho, sabe? Porque estão me avisando ali do final do bloco, e eu quero ouvir a professora Sirene também. Tá, então depois eu respondo a pergunta que você fez. Porque eu não respondi, né? Depois eu volto a você. Tá, joia. Eu vou falar em blocos seguintes sobre a vulnerabilidade social, esse grande número de pessoas nas ruas, que é um tema que você estuda e tudo mais, temas sociais. Mas eu queria a sua opinião sobre esse momento também aí político, uma socióloga, esse momento político e social do país. Eu acho que é extremamente importante a gente não esquecer... Você é de Pernambuco, né? Sou de Pernambuco. Estou vendo pelo sotaque, ô terra boa. É extremamente importante a gente não esquecer que esse momento que a gente está vivendo nos últimos meses, né, 18, 19 meses, foi motivado por causa de uma mudança social drástica e bastante rápida. Né? A queda na desigualdade social foi muito grande, a expansão educacional foi muito grande, o acesso a uma nova classe média, né, média no sentido da estatística, média, o ponto médio, apareceu na distribuição ocupacional e pessoas que não consumiam bens de consumo duráveis passaram a consumir, né? E isso incomodou muito uma elite arcaica, atrasada. Né? Mas agora isso tudo desembocou agora nisso, né? Com o candidato, que seria desse arranjo aí, ameaçado aí. Pois é, mas foi um desejo dessa elite. Se você ver as reformas trabalhistas no campo, sim, é como se eu pudesse botar num papel e dizer, eu preciso da escravidão de volta. Pela primeira vez a gente vai ver uma reforma trabalhista do mal que vai ficar no papel e não vai executar. Já não tem ninguém morando no campo. Você acha mesmo que as pessoas vão abrir mão do salário e trocar por alento? É isso que está lá. Você pode substituir salário por roupa e comida, voltar ao barracão. Então, é uma elite tão retrógrada. Né? Preste atenção, é como assim, eles fizeram a farra, agora a gente faz a nossa. Agora a gente vai lá e volta para aquele tempo, né, onde a gente se vivia. Quer dizer, o que eu quero chamar a atenção é que a briga de hoje iniciou com a insatisfação do Aécio não ter ganhado a eleição, né? Provocou-se o impeachment e subiu tudo aquilo que eu, por exemplo, achava que não existia mais. Sim. Porque é uma elite muito retrógrada. Obviamente, a produtividade é muito pequena dentro de uma... Você vai voltar atrás da produtividade da fazenda, óbvio que a pessoa vai trocar, as relações vão andar para trás, mas isso é em nome de quê? De um desejo. Ô, professora, nós vamos ter de fazer um intervalo. Cena Política volta já. Segue Cena Política debatendo. Temer cai ou não cai? O país se derretendo politicamente. Presença de Rudá Rissi, sociólogo e cientista político. Tomás Bustamante, da UFMG, Filosofia do Direito e constitucionalista da UFMG. E Daniele Cireno, socióloga da UFMG. É com você a bola, Bustamante. Quem pode ser candidato ou não, quais são as regras do jogo, se porventura, a gente não pode falar aqui, ninguém tem bola de cristal, que o Temer vai cair, mas que está no balança, mas não cai, está, né? Existe um mar de incerteza quanto a essa eleição indireta. O Supremo Tribunal Federal vai ter que entrar em cena para dirimir algumas dessas incertezas, tá? Antes de eu falar sobre elas, eu vou falar de quem pode ser candidato antes que eu não responda de novo, né? Mas
é perfeitamente aplicável à lei geral das inelegibilidades. Portanto, se um sujeito é magistrado, ele não pode ser candidato. Se ele ocupa cargo de prefeito municipal, governador de estado, presidente da república ou ministro, ele também não pode ser candidato, ele tem que se desincompatibilizar 6 meses antes. Então tem muita gente falando no Dória, tem muita gente falando no Meirelles, tem muita gente falando na Carmen Lúcia. O Meirelles já deu declaração esses dias e deu hoje novamente que se o Temer sair, as reformas continuam. Já colocou a plataforma dele como candidato a presidente. É uma plataforma, não? Bom, eu acho que vai ter impugnação jurídica e, na minha visão, seria uma impugnação perfeitamente válida. Desses nomes que eles estão falando aí, só tem 2 que eu acho que estão no pleito mesmo para uma eleição indireta. O Lula e o Nelson Jobim. Tanto é que o Fernando Henrique já está. Mas o Nelson Jobim é tido como advogado de vários envolvidos da Lava Jato, né? Ficaria meio estranho, né? Bom, enfim, eu não vou entrar nesse mérito de qual é a melhor indicação. O que eu estou querendo dizer para vocês é só que existem muitos desses nomes que estão sendo veiculados estariam proibidos pela lei das incompatibilidades. E tem mais coisa, gente. Vai ter uma insegurança jurídica grande sobre essa eleição indireta, porque se aplicar a lei da época da ditadura militar, vai ter. Ela contém 2 regras que me parecem incompatíveis com a Constituição de 88. A primeira diz que a eleição para presidente e vice é separado, são em chapas separadas. E isso foi revogado pela Constituição de 88. E a segunda, que é bem controvertida, diz que a eleição vai ser secreta. Mas, repare, no próprio caso do impeachment, na DPF 378, eles disseram que não podia formar nenhuma comissão com base na eleição direta. Vamos permitir que elejam o presidente da República por uma votação secreta e indireta? Eu tenho dúvida disso. Bustamante, eu queria agora dar uma rodada aqui para ver isso que aconteceu também nas últimas horas. Temer queria retirar o processo que foi aberto pela Procuradoria-Geral da República contra ele no Supremo, né? A peça, né? Não sei se é o nome. O inquérito. O inquérito, contra ele, desistiu nas últimas horas. E resolveu contratar uma perícia particular. Isso, fala sobre isso. Qual a estratégia dele? O Temer está absolutamente inseguro e, na verdade, ele está tentando ganhar um pouco de tempo em função da deliberação do PSDB e do DEM. Essa é a questão. O que define a continuidade do Temer nesse momento é a definição do PSDB. O PSDB diz que sairia, depois não sai, eles está em cima do muro. Estão aguardando justamente uma decisão do Supremo em relação à fita, né, a gravação, né, se ela é válida ou não. Se eles dizem isso, significa, portanto, que possivelmente quarta ou quinta-feira o PSDB define o futuro do Temer. E é por aí, Bustamante? Olha, ficou muito claro para todo mundo que observava o cenário político que a Dilma ia cair quando o PMDB desembarcou do governo dela. Quer dizer, o presidencialismo de coalizão é cruel. É cruel. Não há nada que segure um governo se ele perder a maioria a ponto de você ter uma oposição de 2/3 do Congresso Nacional. Não há nada, né? Assim, em toda a minha existência, eu nunca vi um argumento jurídico tão vagabundo, tão frágil, quanto o argumento que foi utilizado para tirar a Dilma do poder. Foi um argumento ridículo, ainda mais vindo do Anastasia, que pedalou muito mais do que ela. Mas agora, isso então, tudo como é que repercute hoje? Eu acho que a questão do impeachment é a via mais dolorosa. Ele vai sangrar por mais tempo, vai ter mais incerteza, mas ele vai cair. Até porque, argumento jurídico para tirá-lo, dessa vez tem. Nós nunca tivemos um argumento jurídico tão forte para um processo de impeachment quanto agora. Ele falou lá que o que ele achou que o cara estava, o dono lá da JBS, estava falando fanforrices, né? Que não levou a sério, por isso que ele falou ótimo, ótimo, quando ele falou que estava pagando uma mesada
alta, ou Eduardo Cunha para ele ficar quieto? Isso é válido? Eu acho que não é nem esse o ponto. Independentemente dessa conversa, o assessor privilegiado dele, número 1 dele, saiu com a mala de dinheiro. Quer dizer, a mala preta? Você julga, a famosa, é a famosa mala preta. Você chega em casa com batom na cueca, sua mulher vai falar o quê? Que desculpa você vai ter para sua mulher? Não tem jeito, cara. O cara tava com a mala de dinheiro, é igual o Aécio lá, entendeu? Não há o que falar, entende? Não há nenhum argumento possível. E tem mais, hein? Tem uma outra possibilidade ainda, independentemente do impeachment, a Procuradoria-Geral da República denunciar o Temer. E aí é processo por crime comum. Se ele for denunciado, vai ter uma reunião na Câmara dos Deputados dizendo se autoriza ou não a denúncia. Pode ser um caminho mais rápido do que o processo de impeachment, porque sendo recebida a denúncia, automaticamente se afasta o presidente do exercício. Daniele Sireno, é o seguinte, há uma boa invasão de Pernambuco aqui na UFMG, né? Tem o cientista político Manuel Santos também de Pernambuco, né? Eles estão invadindo aqui, mas é uma boa invasão, sabe? O que você está achando disso tudo? Essa questão, gravou, falou, não falou? Qual a sua impressão? Não, eu fico, como socióloga, né? Eu fico observando os ganhos sociais que a gente teve, o incômodo que causou, né? E a má interpretação que há sobre isso. E, recentemente, assim, em pouco tempo do governo Temer, como cresceu a população, a vulnerabilidade de cresceu algumas famílias em vulnerabilidade e ficou latente para todo mundo, mesmo Belo Horizonte sendo uma cidade tão privilegiada. Muito bem. É um assunto que eu quero até abordar com mais detalhes depois. O Rudá, mas vamos insistir um pouco mais nessa questão da crise política. Já não é mais crise não, né, Rudá? Crise já tem aí uns 2 ou 3 anos, né? Agora acho que é um acirramento do acirramento da crise, né? Tsunami, talvez. Tsunami. O problema que a gente está vivendo agora é o seguinte. Imaginemos que então o Temer caia, não é? E vamos imaginar que seja uma eleição indireta e aí assuma um nome que tenha pelo menos um mínimo de respeitabilidade. Como é que ele vai governar com um mandato tampão? Não é assim? Como que vai ser esse período? Porque é um período... Mais tampão do que o mandato tampão do Temer. Pois é, mas aí é um período de início de antecipação da campanha eleitoral. Ou seja, cada passo que esse presidente der é um início de disputa entre forças políticas que estão visando 2018. Né? Então, assim, nós estamos inaugurando a partir de agora a campanha ao vivo. E caso a derrocada... Antecipada por 1 ano e meio, né? Seria 1 ano e meio de antecipação. E nós não estamos falando de qualquer queda. Quase que absolutamente o lado de lá que derrubou Dilma Rousseff está completamente pulverizado. O presidente nacional a pessoa, além de ser presidente nacional do PSDB, é a pessoa que disputou o segundo turno com a Dilma e que quase dividiu metade do país. Ele está ameaçado de ser preso. Ou seja... Parece que foi o Fachin que livrou a guerra, ele ia ser preso. O ministro Fachin que no dia que livrou a cara dele, não foi isso? Dele, no dia seguinte ele está preso. Isso se o plenário eventualmente não pedir a prisão dele. Estava nos Estados Unidos nesse momento, justamente com o deputado da Mala, quer dizer, o deputado da... Então, veja, nós estamos numa situação que o maior partido... O maior partido de oposição está absolutamente pulverizado nesse momento. Eles vão tentar fazer manobra, mas qual é a força do PSDB para 2018? E quem é que vai assumir o governo numa situação dessa? Se já foi pouca inteligência o PMDB assumir o governo com uma crise, uma recessão ainda no seu percurso natural, e deu no que deu, uma impopularidade histórica, o que acontece então em 1 ano de mandato depois do impeachment? Quer dizer, quem assumir esse governo vai assumir o país destruído e o sistema partidário, nós vamos continuar a disputa. E a disputa eleitoral de 2018 é antecipada. Ou seja,
A crise está começando, não terminou. Eu também acho. Já acha que está no inicinho? Eu acho que tem teve um oportunismo muito grande em toda essa história do impeachment que não tem meias palavras para mim. Para mim foi um golpe de Estado. Um golpe de Estado que eu defino da seguinte maneira: se é uma destituição de um governo legitimamente constituído de maneira ilegítima, é golpe. Isso é um conceito político-moral. Mas, assim, houve um oportunismo porque foram aprovadas reformas que não passariam pelo crivo eleitoral e que não são destinadas a resolver o problema imediato da crise. Você vai me dizer que uma reforma da Previdência que vai surtir efeito daqui a 20 anos resolve o problema agora? Você já vai me dizer que uma reforma como essa que a professora Daniele citou aí, da legislação trabalhista no âmbito rural, vai ter alguma coisa que ver com a crise política? Isso não tem nada a ver. Isso não é remédio para a crise econômica. Isso é apenas um oportunismo em que a crise foi utilizada como uma espécie de pretexto para que reformas baseadas no ódio de classe fossem colocadas. Então, eu acho que não está sendo tomada, mesmo no âmbito econômico, nenhuma medida capaz de conter a crise. Mas veja, então, esse golpe, eu, por exemplo, desloco a discussão jurídica, se foi um golpe, para a posse dos ministros. Ou seja, o golpe, para mim, ele está caracterizado do ponto de vista político, né, não jurídico, quando o vice assume o governo e traz para dentro do governo quem tinha sido derrotado pelas urnas. Exato. Isso é um golpe político. Isso é um descaso com a vontade popular. Agora, veja, e o projeto político, o conteúdo das reformas é exatamente o contrário do que vinha sendo feito com o plano eleito. Agora, veja, do ponto de vista, se eu fizer uma leitura maquiavélica, né, eu diria que esse golpe, ao se cristalizar, ele destruiu a agenda liberal e todo esse bloco Fiesp, PSDB e Temer. Ou seja, nós chegamos a um... Fiesp, essa é a articulação, só falta eu citar o baixo clero, mas essa é a articulação do atual governo. Ele simplesmente destruiu a agenda liberal. É a agenda impopular, ou seja, no momento que tinha crise, completamente de crise do PT, eles recolocam o PT no poder. Vai ser, se a eleição fosse hoje, olha que vitória de pirro. Se a eleição fosse hoje, o PT ganharia a 5ª eleição consecutiva. Nunca na história desse país aconteceu algo parecido. E quem é que traria o PT de novo ao poder? Justamente esse bloco que deu o golpe. Vitória de pirro. Eu tenho de fazer mais um intervalo. Cena Política volta em instantes. Agora sim. Segue Cena Política, Temer cai ou não cai? O governo se derretendo. Presença do sociólogo e cientista político, o Darrice, Thomas Bustamante, professor de Filosofia do Direito da UFMG, Daniele Sirene, socióloga da UFMG, com quem eu quero falar e fazer a primeira pergunta agora. Vamos trocar só um pouco o foco aqui, falar da vulnerabilidade social. Sireno, como aumentou o número de pessoas morando nas ruas, de pedintes? Isso todo mundo sabe, não estou aqui falando nenhuma novidade. Quais são as causas sociais? Eu não estou dizendo que isso é culpa só do atual governo, acho que é um processo que vem aí até de muito, né? Mas eu queria saber quem está dando mais ou menos contribuição para isso. Olha, obviamente, ninguém vai à rua porque quer, né? Ninguém escolhe assim, olha, eu vou morar na rua, né? Obviamente, a questão econômica é o que pesa primeiro, né? Você não tem condições de ir para um lugar só seu, logo você mora na rua. Muitas dessas pessoas estão na rua, tem vários estudos por aí, quando eu falo a contribuição que eu perguntei, é política, sabe? Tá. Muitas dessas pessoas que estão morando na rua não é só uma questão econômica em si, mas às vezes é uma briga, é um divórcio,
saiu da cidade onde estava por vergonha, porque estava bebendo, porque estava desempregado, né? Belo Horizonte tem uma questão muito própria. Ela tem os moradores de ruas mais ricos de todo o país. Né? Ricos em que sentido? Condição financeira, quanto eles conseguem aportar na rua. É por causa que aqui é uma cidade que tem muita reciclagem, seria isso? Eu não tenho a melhor... Porque aqui é uma das cidades que mais recicla no país. Houve um estudo muito grande sobre população de rua para ser feita uma política pública no final do governo Lula, início do governo Dilma, do primeiro governo Dilma. Eu tive acesso a essa pesquisa, bom, aí eu não sei, que tiraram os links todos, né? Ela está disponível na internet e, obviamente, depois dessa pesquisa foi feita uma política pública para diminuir essa incidência de pessoas na rua. Mas o cerne dessa questão toda aí analisa para a gente. Por quê? Para quê? Por quem? Do aumento da vulnerabilidade. Olha, veja só, você tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, mesmo com as taxas de crescimento econômico alto no segundo governo Lula, a população de rua não diminuiu. Ela não diminuiu. É como se o Brasil, nós todos sabemos que o Brasil passou por um patamar econômico muito superior ao que a gente vivia da década de 90. O padrão de consumo é muito alto, o aluguel é muito alto. A moradia em Belo Horizonte é caríssima. Alimentação caríssima. Alimentação caríssima. Então, o capitalismo é uma organização econômica que ela exclui. É o seu sinônimo, é a exclusão. Né? E os conflitos intrafamiliares também aumentam. Muitas dessas pessoas que estão na rua, elas estão na rua por questões de conflitos também. Belo Horizonte também tem um tratamento muito positivo. A gente teve 22 anos de PT na prefeitura, né? Então, antes de Marco Lacerda. E Belo Horizonte é uma das cidades do país que tem mais ocupações, né? Ocupações. Isso. Então, a população de rua em si é uma coisa que sempre alardou muito o governo de esquerda diante das políticas públicas que vêm sendo feitas. Muito. Eu dou aula sobre isso, eu dou aula desde 2003 sobre elaboração, avaliação e gestão de programas sociais. O que a gente tinha e sabia e trabalhava era absolutamente nada. O LOAS foi aprovado no governo Fernando Henrique. Começa. LOAS, explica isso. Hoje está a lei orgânica que garante o dinheiro do Fome Zero. Sim, entendeu? Então, ela é toda né? detalhada. Então, agora, quando você olha, é um emaranhado, é uma quantidade tão absurda de políticas, a capilaridade das ações do governo é muito grande. Né? E, obviamente, isso deu um spin-off na economia. Você imagina, por exemplo, no início do PET, que foi um fracasso, foi um programa criado ainda no governo Fernando Henrique. No início do PET, eu fui numa cidade chamada Panelas. Você imagina por que esse nome, né? Porque lá só tinha barro e o pessoal fazia panela. Era um cruzamento assim, de duas ruas de barro e ali criou-se um povoado. Quando o PET chegou, conjuntamente ao PET chegou o Bolsa Gás e o Bolsa Escola, Panelas passou a receber R$10 mil em dinheiro na mão dos seus moradores por mês. Mudou tudo. Claro, inclusive não tem mais panela de barro, lá só tem magazines e panelas de alumínio e tudo isso. Então, na realidade, essas políticas elas dão um boom enorme, né? Muito, 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 muito grande. Agora, voltando um pouco à questão da moradores de rua, você tem que entender que a causa principal não necessariamente é econômica. É igual ao trabalho infantil. Trabalho infantil, eu tive a oportunidade de orientar um trabalho que fez uma dissertação de mestrado, que a gente fez uma análise em 20 anos. A causa principal do trabalho infantil é a idade que o pai começou a trabalhar. É uma questão interna, cultural da família, que o Estado não entra. Ele é preservado em qualquer constituição do Estado moderno. A sociedade, a família, ela é preservada. Sem dúvida. Professora, um assunto muito importante, naturalmente, né? Mas vamos voltar aí essa seara política, essa seara ruda. O que se segue aí? Qual que vai ser, você usou essa palavra, o script, né? Qual que vai ser o enredo aí nesses próximos dias? Você já tocou nesse assunto, eu sei, mas analisa aí para a gente com a sua capacidade. E eu quero a participação dos dois também, entrando na discussão, né?
Analise. Bom, nós temos 2 semanas como uma espécie de deadline, mais ou menos isso, ou seja, dia 6, o Tribunal Superior Eleitoral abre a discussão para o julgamento da chapa. Né? Estão falando que pode ser a melhor solução, né? Caça a chapa, Temer vai para casa. Mas se caça a chapa, nós temos eleição direta. Temos. Então, é direta? É direta, sem dúvida, direta. Então aquele exemplo que você falou lá do Amazonas, do Amazonas. É a mesma coisa, o caso é idêntico. A não ser que seja uma guinada de 180 graus também no direito, não só. Então, a guinada você tem alguma dúvida? Para ter a guinada, a situação é tão ridícula nesse momento, para ter a guinada é preciso que se fale de maneira conjunta, e é isso que está acontecendo agora. Né? A direita brasileira está falando em conjunto. Nós temos que respeitar a Constituição, como se toda eleição a partir de agora tivesse que ser indireta. Eles não abrem a discussão sobre a cassação da chapa. Eles tentam colocar, não, tem que ser eleição indireta, esse é o caminho. Pode ver que todos os editoriais de jornais... Ao mesmo tempo, ganha uma força no Congresso a tese da eleição direta, porque o Congresso também não quer ser responsabilizado por 2 golpes dentro de uma legislatura só, cara. Eles já estão com 1 na conta. Então, eu acho que vai ser... Você acha que aquele baixo clero, as bancadas... Eu estava pensando nas bancadas dos 5 Bs. Sabe o que são 5 Bs? Boi, bala, Bíblia, banco e bolsa de valores. 5 Bs. Você acha que eles estão ligando para isso? Olha, eu não sei, eu acho que o distanciamento da vontade popular chegou a um grau tão grande que eu acho que é capaz de ter uma inflexão, ter alguma... Não sei se eu estou sendo otimista demais, mas eu acho que eles não querem essa responsabilidade. Mas o fato, eu vou insistir de novo. Nós temos 2 personagens nesse momento que definem isso. Não, infelizmente, eu acho que não vem das ruas. É o próprio Temer, que me parece que ele já está começando a medir melhor as palavras depois do último pronunciamento dele, o segundo. O primeiro e o segundo foi talvez quase mais enfático, dizendo eu não teria de medir as palavras, era naquela conversa com o dono da JBS, né? Mas ele foi para uma ofensiva, dizem que um pouco antes dele decidir não renunciar, ele discutia claramente a renúncia. E eu já sinto que ele começa a recuar, como nesse caso de tentar questionar o STF para retirar o inquérito, né? Você acha que ele volta atrás e renuncia? Eu acho que ele já está percebendo que porque ele disse no final de semana, ele começou a falar da traição de partidos. Meu Deus, eu fiquei até penalizado falar em traição do Temer. Eu acho que o discurso dele começa a ter uma pequena manobra do final de semana para o início dessa. Obviamente que ele deve estar aguardando e deve ter informações, porque nós não sabemos mais quantos votos ele tem de fato no Congresso. Então, você tem uma fala desencontrada de alguns apoiadores de estatura menor, dizendo não, estamos unidos, mas o personagem principal é ele, e eu acho que ele está começando a fazer uma inflexão. O segundo é o PSDB. Você acha que ele está fazendo uma inflexão? Ou seja, ele vinha numa ofensiva do final de semana em diante, e logo no início de semana já dá para perceber um certo rearranjo das palavras, muda a tática, agora vamos... Porque a verdade é que a contra-argumentação em relação à qualidade da gravação veio da Globo. Nenhum presidente da República aguenta muito tempo quando a Globo resolve ir para a ofensiva. Então, ele deve estar sentindo que realmente está perdendo, porque ser contra a Globo é ser contra a eleição, inclusive por parte dos aliados dele. Eles estão vendo quem é que está batendo todo dia. E eles querem ficar do lado justamente de quem vai cair. Então, o Temer, eu sinto isso. Agora, o segundo personagem é o PSDB. Nós temos que acompanhar muito claramente o PSDB a partir de quarta-feira. Os passos do PSDB. Né? O Fernando Henrique Cardoso, que havia sugerido a renúncia semana passada, né? No final de semana passada, já deu uma telefonada para ele, né? Deu uma ajeitada, né? Ajeitada. Telefonar, isso qualquer um pode fazer. Eu acho o seguinte, se a Globo tiver em cima, o Temer em 15 dias ele cai.
A Dilma aguentou 3 anos de Globo em cima da cabeça dela. Né? Vamos ser francos. Porque tinha muito mais personalidade, muito mais integridade do que o Temer. O Temer é um fraco. Substância, que diriam os jovens. Os jovens dizem substância. Ela podia ter inabilidade política e incapacidade de fazer coalizões, o que é... No presidencialismo de coalizão, isso pode ser fatal. Então, mas capacidade de resistir à pressão, ela tinha muito mais. Então, o Temer é um fraco. Assim, ele volta atrás, lembra dos ministros? Exato. Então, vamos só tentar resumir aqui. Estou vendo que você está com o prazo já estourado desse terceiro bloco. Eles falam assim, para dar chamada. Eu não uso aqueles negócios, não, eles ficam me dando sinal ali, mas eu não então, gosto daquilo, não. Só para sintetizar. As pessoas usam jornalistas, usam aquilo, que ficam lá, pergunta isso. Eu não tenho nem papel, nem ninguém para falar, pergunta isso ou aquilo. Se eu erro sozinho. Mas então, só para a gente deixar então sintetizado aqui. Nós temos então 2 paradas. Nós temos 2 pedágios agora. O primeiro é quarta-feira. E o segundo é daqui 2 semanas. É isso que nós temos de prazo. Esse é o clímax, o prazo máximo. É isso. Muito bem, Cena Política faz um breve intervalo e volta já. Segue Cena Política, Temer cai ou não cai? Esse é o nosso assunto principal aqui do dia. Estamos aqui nesse último bloco para debater essa crise que está derretendo a economia, derretendo um presidente da República que assumiu há quase exato um ano. Rudá, 2018, ano de eleição. Nesse calendário político um tanto aloprado e louco aqui do Brasil, você acha que a gente vai ter até de pular 2018 para 2019? O que eu acho é o seguinte, na minha interpretação, nós vamos ter eleição em 2018. Você acha que não vai ter aí um conto? Porque eu não aposto nada. Eu costumo apostar aqui no programa garrafas de vinho de no máximo R$50. Que mais que isso eu não posso pagar a aposta, entende? Eu gosto muito de vinho. Mas eu aposto com você, R$50. Ou garrafa de vinho. Acho que não há nenhuma sinalização de que eu acho que alguém vai dar uma rasteira aí. Quem pode dar a rasteira que quiser. A questão é que não existe clima nenhuma. E não há nenhum indício disso. Isso daí é uma projeção, inclusive, de neopetista. Assim, são os petistas que mais leem ver. Neopetista? Os petistas... Neopetista os petistas de tradição. Neopetista é PSOL. Não, os petistas de tradição, como Tarso Genro, eles nem cogitam isso. São estrategistas, sabem exatamente o que está acontecendo, conversam com o outro lado. Agora, os neopetistas, que eles se filiaram ao PT já com Lula no governo, né? Principalmente na onda de 2010, eles são desesperados, preparados. Esses são neopetistas. São desesperados, são pessoas que não sabem jogar o jogo político, que acham que o adversário tem que sumir, se não some, ele é um bicho-papão, você não tem qualidade política. Eu acho que vai ter eleição em 2018. Acho que o lulismo vence a eleição, ou Lula, ou quem ele indicar, caso tenha algum tipo de impedimento. Acho que a onda está formada. Veja, o Lula é o candidato... Quem poderia ser um candidato de Lula? Não existe também. Ciro Gomes. Ciro. Isso já está definido. Então não é PT. Mas é lulismo. Não importa. Aliás, o Lula já estava preparando para não ser mais um bloco petista. A discussão de Eduardo Campos, várias projeções que o Lula fazia... Você nem acha, né, Siri? Acho. É o campo lulista. Era o rapaz dos olhos de Lula. Lá da sua terra, lá do belo e maravilhoso Nordeste. Estudou comigo, fez o primário. Então, estudou com você? Olha, tá aí, nós temos aí, quem sabe a gente pode ter aqui uma entrevistada que foi colega de primário do presidente da República. Na sua avaliação, que pode chegar lá. Mas veja, eu acho que o bloco lulista deve vencer as eleições, o problema é daí por diante. Porque o país vai continuar conflagrado e a política que o Lula acabou de apontar é, de novo, o neodesenvolvimentismo dentro de uma coalizão que hoje é inexistente. Quer dizer, o Lula joga de novo com a possibilidade da liderança e da habilidade política, que é muito grande, evidentemente, Ninguém pode negar isso dele, hein? de reconstruir um projeto que nesse momento está falido.
Então, o grande problema do país é que nós não temos uma garantia do que fazer em 2019 em diante. A outra questão que eu queria colocar é da profunda burrice desse bloco que tomou o poder. Quer dizer, Aécio Neves começa a ser derrotado quando ele traz para a campanha do governo do estado de Minas o Pimenta da Veiga e destrói a aliança que ele tinha com o Diniz Pinheiro e Marcos Pestana. Marcos Pestana, presidente do estadual do PSDB, deputado federal tucano, e o Diniz Pinheiro, que tinha sido tucano e veio para o PP, o principal partido aliado de Aécio. O Aécio sempre se aliou com o DEM e com o PP. E vai para o PP como possível presidente da Assembleia Legislativa, e o Aécio simplesmente destrói a possibilidade e o sonho desses dois. E chama o Pimenta da Veiga, que já tinha pendurado a chuteira ali, há 30 anos. Ou seja, o fim do Aécio começa ali. E, finalmente, o Temer, que sempre foi um político em São Paulo de terceira categoria, coercista, nunca foi um homem de peso na política paulista, e chega onde chegou. Eu estou querendo dizer que esse bloco, ele é frágil, ele não sabe elaborar, nunca jogou política no nível alto, e agora nós estamos vendo o que significa. Não joga aquele futebol assim de... Não, joga não é nem futebol de várzea, porque em várzea a gente encontra gente boa. Várzea tem gente boa. Eu ia falar um time, eu não posso falar não. Bustamante, você está querendo falar? Não, eu estava só tentando externar uma preocupação aí no cômputo de problemas possíveis que podem acontecer. 2018. Eu acho que o nosso risco para a legalidade institucional, ele está concentrado justamente no pessoal da minha área, na classe dos juristas. Do Ministério Público interferindo, não aceitando os resultados eleitorais, o Judiciário colocando uma onda punitivista e às vezes agindo seletivamente com base em provas muito frágeis. Por exemplo, o processo do Lula lá no triplex. Eu não estou convencido de que eu não posso afirmar que o Lula nem é inocente nem é culpado. E acho que uma sentença do Moro não vai mudar a cabeça de ninguém, porque todo mundo já sabe que ele não tem a parcialidade necessária para conduzir esse processo. Bustamante, é um jogo de cachorro muito grande, de cachorrão, né? Briga de presidência da República, Judiciário e Congresso. Né? Eu acho que o Judiciário jogo de cachorrão, né? Pode ser um fator de instabilidade enorme. E eu estou vendo um movimento, o Judiciário já não está se contendo mais. Mesmo aqueles ministros que tinham um discurso legalista, vamos pegar aqui o Luiz Roberto Barroso, por exemplo, no caso lá da DPF, da PEC, né, do teto, né, da PEC, poxa, a jurisprudência do Supremo sempre foi a seguinte, não, antes de ser aprovada a PEC ou a proposição legislativa, o Supremo não fala nada. Ele vai lá e fala, não, pode vir que vai ser válido. Pode aprovar a PEC, que eu estou aqui para garantir vocês. Quer dizer, ele começou a tomar partido e o comportamento começou a incentivar determinados comportamentos. Veja a DPF 402, por exemplo, que é a que discute... isso que o pessoal vou explicar. A ordem de sucessão no caso da vacância. Né? A Constituição diz, o texto seco dela, primeiro o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, depois o presidente do Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo começou a dizer? Não, veja bem, se tiver uma investigação penal em curso, ele pode continuar no cargo, mas ele não sucede o presidente, nem para substituição eventual. Aí depois vai ao Senado e é a mesma coisa. Quer dizer, de repente corre-se o risco de você mudar completamente a ordem de sucessão e já cair direto para o Judiciário. Eu estou muito preocupado. Primeiro, você tem uma espécie de pulverização, né? Hoje está tudo concentrado na Lava Jato, mas a Lava Jato está fixando uma espécie de exemplo para outros juízes e promotores, às vezes malucos, simplesmente, às vezes, completamente inconsequentes, que podem dizer que qualquer coisa é ilegalidade. Qualquer coisa... Quer dizer, eu sinto uma insegurança jurídica muito grande e uma insegurança que está sendo criada por pessoas que teriam como missão institucional preservar as garantias processuais, preservar a presunção de inocência. Eu vejo essa combinação entre delação premiada com prisão provisória, por exemplo, mudanças de interpretação vacilantes na lei. Veja o caso do juiz Sérgio Moro, por exemplo. Ele pode mandar um jornalista ser conduzido coercitivamente, apreender o seu computador para poder revelar a fonte, mas na semana seguinte, na audiência do Marcelo Odebrecht, avisam para ele, olha, essa audiência aqui em segredo de justiça está sendo divulgada no site O Antagonista.
Ele registra isso na ata, mas não manda. Não manda suspender a transmissão. Quer dizer, essas mudanças, essas incoerências e essas quebras patentes da imparcialidade, elas podem se tornar endêmicas. E eu acho que o judiciário talvez seja o maior perigo para a nossa democracia. Você está fazendo uma boa autocrítica do judiciário. Alguém do judiciário. Estou me avisando ali que tem 1 minuto só finalizando aqui com você, Rudá, eu falei até de briga de cachorrão. Cachorrão é pejorativo, né? Briga de cachorro grande, né? Executivo, Presidência da República, Judiciário, Supremo e o Congresso. O que vai dar de tudo isso aí? Eu acho que o que é preservado de tudo isso é o baixo clero. O baixo clero talvez seja a instituição política mais sólida do Brasil desde o Severino Cavalcante. Aliás, o termo vem do Ulisses Guimarães, antes anterior. Tinha o Centrão, agora o baixo clero... Não, o Centrão nunca teve. O baixo clero é que manda. Isso é um termo para dar uma certa nobreza para algo que é pouco nobre. Ou seja, o baixo clero é a instituição política mais sólida, perene e hoje mais organizada de toda a República. Mas agora já está desidratando também, junto com o Temer, né? De jeito nenhum. Você vai perceber que, independe de quem ganhar 2018, vai governar com baixo clero, e eles voltam. Muito bem. Professora Sirene, muito prazer em recebê-la aqui a primeira vez. Eu agradeço mais, é que agradecer nunca é muito. O Darrice, Thomas Bustamante, e Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o debate semanalmente. Até o próximo.